Alô, bom dia! Hoje é 8 de setembro, estamos iniciando mais uma edição do programa DC Mais Trabalho e Renda. Eu sou o professor Nelson Canabarro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa. E estamos já há quase um ano trabalhando, contando histórias impressionantes de pessoas que ou são originárias de Ponta Grossa ou que se formaram nas nossas universidades locais e estão hoje ao redor do Brasil e ao redor do mundo, mostrando a sua competência, a qualidade com que realiza o seu trabalho, aquilo que eles levaram de base aqui do Brasil e dizendo para o mundo que o brasileiro é melhor do que a imagem que nós temos lá fora. Ontem nós tivemos um dia importante no país, 7 de setembro é o dia da independência, e temos muito a comemorar por ser um país independente. Tivemos manifestações ontem pró e contra o governo, lembrando que o direito à manifestação é um direito coletivo e é um direito de todos, sejam grupos minoritários ou grupos majoritários, que possam se manifestar. E aqueles que entendem que houve algum problema relacionado à Constituição, à lei, aplique-se a lei, porque para isso existe a lei e para isso existe o judiciário. Qualquer transgressão deve ser investigada, as pessoas, se realmente cometeram o crime, processadas e condenadas. Lembrando, né, que há algum tempo atrás nós tivemos nos Estados Unidos uma manifestação semelhante a isso em favor a Donald Trump, com a invasão do Capitólio, e eu estive vendo a semana passada, né, que vários daqueles manifestantes, inclusive aquele que entrou e sentou na cadeira do presidente do Congresso vestindo uma roupa, né, uma roupa de búfalo, ele foi condenado, processado e condenado, ou seja, não proíbe-se o ato, mas corrige-se aquelas transgressões e vão dando os formatos futuros para as novas manifestações. Quem souber do histórico, de tudo que aconteceu em relação a quem transgrediu a lei, com certeza vai tomar mais cuidado nas próximas. O que nós não podemos fazer é entender que as pessoas não podem se manifestar. Quando nós temos manifestação de uma única vertente, nós estamos caminhando por uma autocracia. Ontem já teve manifestação dos dois lados, dia 12 nós teremos outra manifestação e assim é. Isso é a democracia, o direito de falar. Mas se transgredir a lei, que se cumpra a lei e ponto final, e as pessoas que continuem se manifestando. E assim, né, num país onde, como o nosso, que é jovem, aí de 1500 para cá, temos 521 anos de idade, e vou conversar agora com um ex-aluno aqui, egresso da UTFPR, o Marcos Barreto, que ele está vivendo num país com um pouquinho mais de idade, mas que tem no seu lema igualdade, fraternidade e Marcos. E liberdade. E liberdade, exatamente. Liberdade em todos os aspectos, né? Exatamente, são os três pilares, os três pilares da nossa Constituição. Como é que tá, Marcos? Como é que tá Paris? Paris, que cidade espetacular. Você tá bem aí, rapaz? O sorriso tá. Eu lembro de você aqui, você já tinha esse sorriso aqui no campus, né? Já por aqui as coisas vão bem, a cidade continua sempre muito bonita, com muitos movimentos, muitos monumentos. E já tem um bom tempo que estou instalado por aqui. E cada passeio continua sendo uma oportunidade de conhecer novos lugares. E aprender história, né? Que aí o país tem o quê? Uns 2000 anos já, quase, de história? Sim, eles têm uma história muito, muito longa. É impressionante, é o velho continente, né? Então, exatamente. Marcos, eu queria te dar as boas-vindas. Aqui no Brasil é 9 horas, né? Eu sei que você está avançado no tempo. E nós estamos aqui, né, nesse programa do DC Mais Trabalho e Renda, mostrando a juventude, aqueles que estão escolhendo sua profissão, aqueles que estão iniciando uma graduação na universidade, caminhos diferentes no mercado de trabalho em relação àquilo que é o tradicional, né? Que é você terminar a graduação, alguns corajosos vão abrir sua própria empresa e outros vão procurar emprego aí nas indústrias locais. Mas existem alternativas, né? E você é um representante dessa alternativa. Só que para começar essa história, eu queria saber de você, da tua família, onde que você nasceu, nome do pai e da mãe, quem que são os precursores aí do Marcos francês? Vamos lá. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, professor Canabarro. Eu sou originário da cidade de Guaíra, no estado do Paraná. O nome do meu pai é um nome
único, ele se chama Galomilde Barreto. Como que é o nome? Meu avô que escolheu esse nome. Como é o nome? Minha mãe, Galomilde. Galonilde. Galomilde, é um nome Sabendo, único. Acho que eu sabendo. acredito que seja o único no Brasil. Meu avô ele gostava muito de ler sobre a literatura francesa, então ele se inspirou sobre alguns personagens de livros, sobre alguns filósofos, pensadores, para escolher o nome dos meus tios. Então eu tenho tia Eudóxia, tenho tio Galad, cada filho teve um nome escolhido de acordo Olha com só. a história que ele achava pertinente. Entendi. É, Minha faz mãe se sentido. chama Alaide. Fala aí. Eu tenho uma irmã chamada Mainara Fernanda e ela também teve a oportunidade de estudar na cidade de Ponta Grossa. Que beleza. Eu tenho uma amiga lá em Guaíra, Fernanda Martins Okada. Ela fez o TFPR aqui, e Uhum. fizemos amizade e mora lá, japonesa. Que legal, Marcos. E lá em Guaíra, onde você começou a tua carreira escolar? Seu nome é da escola, ensino, educação infantil, fundamental, médio. Como que foi a tua caminhada? Porque você não... Com que idade você veio para Ponta Grossa? Eu me mudei para Ponta Grossa quando eu tinha 17 anos. Então você Na veio para verdade, a faculdade, praticamente. isso foi puramente para a parte acadêmica. Durante toda essa trajetória do período de escolarização, eu estudei sempre em Guaíra. Eu tive a oportunidade de passar por colégios, desde escola adventista até colégio Confracarmo e outros colégios que hoje não existem mais. E durante a minha trajetória, eu sempre tive essa vontade de aprender mais, de buscar conhecer coisas novas, de tentar pensar um pouco como as coisas poderiam ser além da cidade onde eu me encontrava. Além dos teus horizontes naturais, né? Exatamente. E qual é aquele professor que você lembra, assim, lá na infância, sabe, na adolescência, que você pensa, cara, essa pessoa fez diferença na minha vida? Ou professores, né? Eu acho que no ensino fundamental eu tive uma professora muito boa, professora Mirna. Ela era professora de física e ela sempre motivava os alunos a estudar, a se dedicar em algum assunto. Então isso acabava me dando uma motivação no dia a dia do colégio. Que maravilha. Daí você chegou na adolescência, escolheu uma profissão, e por que razão ao TFPR, né? Eu vou Uhum, ampliar os horizontes, vou para o TFPR, vou para uma cidade grande como Ponta Grossa. exatamente. Como que foi essa decisão, assim? Como que foi a maturação disso? Porque na infância a gente tem alguns sonhos, né? Eu queria ser bombeiro, astronauta ou professor. Toda uma Uhum. das três, né? Que eu sonhava para mim. E você, né? Quando você era pequeno, qual que era a tua ideia de profissão futura? O que você queria ser quando crescesse, né? Uhum. E em que momento é essa decisão de sair de Guaíra e tentar fazer uma engenharia em outro lugar? Quando pequeno, eu sempre tive essa reflexão, né, de o que eu vou fazer quando crescer, que finalmente é uma reflexão que nós acabamos tendo ao decorrer de toda a nossa vida, de toda a nossa carreira, o que eu vou fazer daqui 5 anos, daqui 10 anos, e que nos motiva a continuar galgando novos horizontes. Quando pequeno, eu tinha como ambição ser piloto de avião. Eu gostava muito dos filmes que tinha caça, que tinham cenas contendo aviões, então era algo que me motivava. E com o passar do tempo, conforme eu fui crescendo, eu era uma pessoa muito curiosa, então se eu tivesse uma chave de fenda nas minhas mãos e do meu lado tivesse um toca-discos, um leitor de fita cassete, eu tinha curiosidade de saber o que tinha dentro, então eu acabava desmontando as coisas para ver o que tinha dentro. Então eu acabei me orientando para a parte da engenharia mecatrônica, da engenharia eletrônica. E quando desmontava, conseguia montar de novo? Às vezes sim, às vezes não. Eu confesso que de volta e meia tinha alguns parafusos de Sobrando. brinde.
E me diga uma coisa, Marcos, e aí você, né, então, viu essa tendência natural e tomou uma decisão, porque a gente toma essa decisão muito cedo na vida, né? 17 anos a gente até é muito jovem. Eu sempre falo que a Sim, vida ela é dividida em 3 etapas de 25 anos. uma decisão que enfim, né, eu não tinha ideia do quão grande essa decisão poderia ser na minha vida. Enfim, eu simplesmente decidi, ok, eu vou estudar fora, eu vou para uma cidade grande, onde vai ter um shopping, onde vai ter ônibus, porque na minha cidade não se tinha ônibus, tudo se fazia a pé com 5 minutos. E foi a partir desse momento que eu decidi, eu vou fazer uma universidade, eu vou fazer uma universidade pública, que eu comecei a procurar como fazer para entrar em uma universidade, o que era preciso estudar, quais seriam as matérias específicas, e foi a partir desse momento, 1 ano antes, 2 anos antes da minha mudança, que eu tive que começar a sair da minha cidade já para se capacitar, poder fazer uma preparação do vestibular para, em seguida, ingressar na UTFPR. E você escolheu a TFPR por alguma razão específica? Tua mente era Ponta Grossa? O que você tinha assim na mente? Eu vou para uma outra cidade maior, mas para uma universidade pública, mas a tua mente era vir para cá? Na minha mente, eu sempre tive muito claro que eu queria me dedicar nessa parte de mecatrônica ou eletrônica. Eu tinha algumas pistas, o TFPR e outras grandes universidades do sul do país. E, na época, o curso de mecatrônica da UTFPR de Ponta Grossa era bem conhecido. Então, através das minhas procuras, eu conheci a cidade de Ponta Grossa e foi onde eu tive esse primeiro contato. Que bacana. Daí veio para cá, a cidade nossa, que é uma cidade muito boa, né? É bom de viver aqui. Sim, sim, passei bons anos da minha vida em Ponta Grossa. De vez em quando tenho a memória dos trajetos. Eu tive a oportunidade de morar no bairro de Uvaranas, próximo ao EPG. Morei no centro também. E volta e meia eu tenho na cabeça o trajeto ali da UEPG Central Até o campus, até né? o campus Ponta Grossa, passando pelo trilho do trem, são algumas memórias que eu tenho. Às vezes parando no trilho do trem também, né? Exatamente, principalmente se tiver alguma prova ou É certeza que o trem está lá algum combinado. trabalho, assim. Então, eu sempre me pergunto assim em relação a que a nossa UTFPR ela tem muito estudante de fora, né, de Ponta Grossa, a maioria, na verdade, em torno de 60%. É, nós temos aí de fora de Ponta Grossa e de fora do Paraná, em torno de 40% é de fora do Paraná. E sempre me questiono assim, porque se não deveríamos ter mais alunos aqui da nossa cidade. E eu respondo que não, que é muito importante isso para abrir a mente do jovem daqui, mostrando, né, conhecendo outras culturas brasileiras mesmo, mas conhecendo outras culturas, outro perfil de jovem mais corajoso de sair de casa e morar em outra cidade sozinho. Movimenta a vida juvenil, a vida jovem da cidade, noturna, jogos e outras coisas, além de que no futuro fica na memória afetiva dessas pessoas o carinho pelo lugar da sua universidade. Daqui a um tempo você vai estar numa posição de decisão, já tem, mas a tendência é que você tenha uma posição de decisão dentro da Renault, onde você trabalha hoje, e a cidade de Ponta Grossa vai estar sempre no tabuleiro. Se for um investimento no Brasil, por que não Ponta Grossa? Se nós tivermos você lá na mesa ajudando a tomar a decisão. Então isso é muito importante para o futuro da cidade, para a cultura, o perfil do jovem, da juventude e a própria da cidade mesmo, abrir mais a mente, ser mais acolhedor, isso é muito importante. Na verdade, nós deveríamos ter na UEPG também este perfil mais misturado de juventude do Brasil todo. Não existe mais essas fronteiras, né? A universidade é nossa. Não é, a universidade é do Brasil. Marcos, ok, daí você veio, engenharia eletrônica você fez, né? Isso, exatamente. Eu ingressei o curso de engenharia eletrônica no ano de 2010. Foi a primeira turma de engenharia eletrônica com o processo seletivo do Enem. Então, em 2010, eu tive a oportunidade de conhecer o campus, meus colegas de sala, os professores, os laboratórios, e eu
desde o início, sempre admirei muito a qualidade do ensino da UTF de Ponta Grossa. E você, quando entrou na engenharia eletrônica, você devia ter na tua mente esse algo, né? Uma expectativa. O que eu vou fazer lá, né? E depois que você entrou, a realidade conferiu com o que você esperava, assim, no começo do curso, você chegou lá, opa, não era bem isso que eu imaginava. Sim, quando eu entrei no curso, eu tinha vontade enfim, de participar ao desenvolvimento de produtos eletrônicos. Eu Sim. não tinha muito bem definido qual tipo. E hoje, profissionalmente, eu sou realizado porque eu tenho a oportunidade de trabalhar com algo da minha área de atuação e de ver uma aplicação dos conhecimentos que eu pude adquirir no decorrer desses cinco anos de estudos. E aí lá dentro da universidade você teve, a universidade oferece algumas oportunidades, né? Projetos especiais, como lá tem, inclusive, o desenvolvimento do carro elétrico, o T-Force, né? Não sei se já Uhum. existia na tua época. Ainda não Agora existia. tem, é um projeto muito bem desenvolvido, sabe? Nós fizemos uma parceria boa com a DAF aqui de Ponta Grossa. Uhum. E o projeto está bem avançado, um carro bastante competitivo, sabe, que o pessoal desenvolveu. É carro elétrico, chama o T-Force. Uhum. Teve por um período Ciência Sem Fronteira, mas nós temos as duplas diplomações, a mobilidade nacional e internacional para aluno, ou seja, a universidade oferece várias possibilidades. Você me falou que você aproveitou uma delas, né, que foi o Ciência Sem Fronteira em 2013. Você podia contar o que foi essa decisão, né? Porque primeiro chega em casa para o seu Galunilde e a dona Alaide, Galomilde, isso. e para a dona Alaide e fala, olha, vou morar em Ponta Grossa. Já é, né, uma coisa que não sei qual foi a reação lá. Uhum. A segunda, né, vim para Ponta Grossa, pirei a cabeça, agora vou morar um ano fora, um ano e meio fora. Mãe, pai, tô indo. Como é que é isso, né? Como é que é chegar e contar isso, falar com os pais? Como que era esse ambiente na tua casa? Na verdade, esse ambiente em casa sempre foi um ambiente onde nossos pais nos motivaram a estudar. Minha mãe, que eu tenho memória de quando pequeno, escutar quem lê mais, sabe mais. Então eu achava, poxa, que bacana, se eu ler um pouquinho mais, eu vou, enfim, vou aprender alguma coisa nova, vou aumentar um pouquinho o meu mundo de conhecimento. Então, baseado nisso, a gente sempre foi incentivado a participar de projetos acadêmicos, tanto é que antes do Ciências Sem Fronteiras eu participei de programa de iniciação científica, participei de programas de monitoria para poder ajudar outros alunos que viessem a ter dúvidas. Então, esse momento onde eu disse, eu me inscrevi no programa Ciências Sem Fronteiras, eu fui aprovado, eu tive o total apoio da minha família, eles falaram, a gente não sabe exatamente como que vai ser, mas a gente vai te dar o suporte para você fazer o que for necessário para aproveitar essa oportunidade de ter um período de estudos fora do nosso país. O Ciência Sem Fronteira foi uma ideia extremamente inteligente, mas muito mal executada, porque não tinha nenhum controle. Nós tivemos, assim, uma grande maioria dos jovens que não entenderam a oportunidade que tinham na mão. E ao invés de ir lá se preparar, se qualificar, iam fazer turismo, que não é ruim, é bom. Mas quando voltavam, não tinha agregado nada ao seu perfil profissional, perfil acadêmico, e isso acabou comprometendo o futuro do programa, né? Além dos aumentos de despesas sem planejamento, porque o programa era para ser de um ano, e de uma hora para outra virou um ano e meio e não tinha recurso, então acabou comprometendo o futuro. Não existe mais, infelizmente. Mas é uma ideia fantástica. Eu conheci um programa semelhante quando eu fui aí, inclusive, para a Europa fazer intercâmbio, do governo espanhol, que na escola que eu fazia inglês, eu fui fazer um intercâmbio em Londres para estudar inglês. Na escola que eu fazia inglês tinha espanhóis, assim, em quantidade. Eles me explicaram que era um programa do governo que apoiava a ida para o Reino Unido para que aprendesse inglês para melhorar turismo e outros tantas possibilidades que existem, né, usando a língua, que hoje em dia é a língua universal, né? Então, Marcos, e aí quando você foi fazer o Ciência Sem Fronteira, tinha que ter alguns requisitos. Que requisitos eram esses? Esses que você precisava cumprir? Olha, na minha época, enfim, os requisitos eram
ter eu acho que um índice acadêmico superior a um valor que eu não lembro mais hoje qual era, e também falar a língua do país onde você pretendia estudar. No caso, para a França, era importante ter o inglês como a primeira língua e também ter as bases do francês com o teste de proficiência. E você tinha. Isso, eu tinha os pré-requisitos. E o inglês a gente aprende em qualquer lugar. Francês não tanto, né? Onde que você aprendeu francês? Eu comecei a aprender, na verdade, foi em se eu não me engano, 2011. Por que que eu comecei a aprender o francês? No curso de engenharia eletrônica, nós tínhamos muitas parcerias com universidades francesas. Então, volta e meia tinham seminários no campus e tinham professores de diversos lugares do mundo que simplesmente iam apresentar novos trabalhos, novos conceitos na universidade. E um dia eu me lembro de uma apresentação de um professor de matemática, até organizada pela professora Sani, era de um professor francês. Então eu achei muito legal essa ideia do assunto que eles apresentaram. E quando acabou a palestra, eu, enfim, meio acanhado, fui lá, tentei bater um papo com esse professor convidado, e a partir desse dia eu coloquei na minha cabeça, eu quero começar a estudar o francês porque eu me projeto lá na frente a fazer um programa de intercâmbio. Que legal, muito bom. E aí, quando chegou a hora, você tinha Quando chegou a hora, eu tinha todos todos os os requisitos. pré-requisitos. Maravilha. Daí você foi direto para Paris? Não, não. Na minha primeira experiência aqui na França, eu morei na região Rhône-Alpes, fica no sul da França. Eu morei numa cidade chamada Grenoble, que é uma região conhecida pelo polo tecnológico na área de sistemas eletrônicos, máquinas elétricas, enfim, diversas soluções. Grenoble é uma cidade referência aqui na França, onde se tem uma conexão muito direta entre as empresas e a universidade. Então, eu tive a oportunidade de estudar essa primeira vez em Grenoble. Eu tenho um grande amigo aí, o professor Kowaleski, né? Ele fez o doutorado aí em Grenoble. E acho que ele conheceu a esposa dele, a professora Nádia Kowaleski, aí em Grenoble. Olha só que beleza. E agora eles são um casal franco-brasileiro. Sim. Não sei se você conhece os dois, mas eles Sim, são professores da eu UTFPR. conheço, tive a oportunidade de conhecê-lo. Então eles fizeram aí, se conheceram, acho que em Grenoble, que ela é francesa e ele estava estudando em Grenoble, provavelmente se conheceram aí. Que legal. Então você ficou quanto tempo na França nessa jornada? Eu fiquei nessa primeira jornada foram 1 ano e 2 meses. Os 2 primeiros meses foram de cursos intensivos para poder ingressar no curso universitário. E em seguida eu fiz o último ano do programa de mestrado na parte de mecatrônica. Que bacana. E você só estudou? Ou você chegou a trabalhar nessa época? Eu fiz só um período de estudo. Só um período de estudo. E aí Estudo com estágio em laboratório. E poder convalidar isso quando voltou para o Brasil ou não? Ou foi só complementação curricular? Eu tive a oportunidade de convalidar algumas matérias, não todas as matérias, mas algumas Algumas eu para consegui convalidar. convalidá-las. Que legal. E aí a França ficou na tua mente também, né? Aí plantou a sementinha, né? De um lugar espetacular, uma vida diferente, uma história diferente, né? E isso é importante porque você saiu de Guaíra para uma cidade como Ponta Grossa, ampliou teu horizonte. Saiu de Ponta Grossa, foi para a Europa, ampliou mais o horizonte, né? Então isso muda, você nunca mais volta a ser o mesmo com estas visões, né? Porque o nosso mundo é do tamanho da nossa mente, não é verdade? Se eu tenho a mente grande, pensamento grande e mantenho ela aberta, não tem fronteira, não tem limitações, não tem um lugar que não seja para mim. Porque um brasileiro pensar assim, eu posso trabalhar na França, né? É porque entendeu que pode mesmo. Porque para nós aqui, que estamos aqui, aqueles que nunca saíram da sua cidade natal, é muito difícil pensar isso, né? Talvez lá em Guaíra você não tivesse essa perspectiva, porque o teu horizonte era Guaíra, entendeu?
Então, Marcos, aí você voltou, colou grau, se tornou engenheiro eletrônico e como que foi a volta, né? Que momento você decidiu voltar para a França? Hum, Na verdade, durante essa primeira experiência que eu tive, eu vi uma diferença muito grande em termos de mentalidade, universidade, indústria, oportunidade de trabalho. O que eu constatei, eu não sei hoje como andam as coisas, mas o que eu constatei é que se tinha uma fratura muito grande entre indústria, universidade, e infelizmente a maior parte dos meus veteranos tinha um pouco de, talvez, dificuldade para ingressar para se integrar no mercado de trabalho. E quando eu tive essa primeira oportunidade aqui na França, eu vi que aqui era totalmente o contrário, ou seja, durante a parte de estudo, tem as empresas que investem nos laboratórios das universidades e propõem assuntos de pesquisa, e uma vez que o aluno ele é formado, essas próprias empresas elas absorvem essa mão de obra para continuar desenvolvendo e resolvendo novos produtos. Então, eu simplesmente na minha cabeça falei, poxa, eu quero ir para um lugar que me permita ter essa possibilidade de desenvolver algo e de me encaixar rapidamente no mercado de trabalho. Então, eu voltei para o Brasil, continuei a minha graduação e continuei procurando oportunidades para continuar a se especializar na parte do desenvolvimento de produto. Foi onde eu encontrei o programa de mestrado em mobilidade e veículos elétricos do Grupo Renault. E aí você se inscreveu para esse programa e Exatamente, eu me inscrevi nesse programa, na época era um programa aberto ao nível mundial, todos os alunos que atendessem os pré-requisitos ao nível mundo podiam se inscrever, e cada um precisava submeter seu projeto de carreira, seu projeto pessoal. Então, com esses elementos, se precisava apresentar tudo isso a uma banca de jurados. Eu fui contemplado com uma bolsa de estudos e também com financiamento para toda a minha estadia na França, novamente. ou seja, na verdade é praticamente um emprego, né? É a Isso. primeira maneira que você encontrou aí já de, por conta própria, né, fazer tudo que precisava. Que bacana isso. Aí você voltou, fez o mestrado, então já voltado para a questão de mobilidade elétrica. Mobilidade elétrica, só explicando, né, é o desenvolvimento para soluções que usem energia renovável, no caso a eletricidade, para automóveis principalmente, né, que é um dos grandes problemas que nós temos em relação à emissão de carbono, é a utilização de combustíveis fósseis nas frotas aí de caminhões, carros de passeio, né, de pessoas. Então, existe um estudo e a Renault é uma das empresas que investem muito nisso na questão da mobilidade elétrica. Reduzir a emissão de carbono sem tirar, né, a qualidade do transporte e assim por diante, e dando autonomia e tudo mais. E aí você entrou nisso, e quando é que você ingressou no mercado do trabalho? Concluiu o teu mestrado, e daí? Como é que foi essa transição, né? A oportunidade surgiu depois do mestrado, durante o mestrado, e aí você já teve uma entrada suave ou foi difícil? A oportunidade ela surgiu durante o mestrado. Na verdade, esse programa de estudos que eu participei é um programa que foi criado pela Renault em parceria com diversos fornecedores da indústria automobilística, como Vale ou Bosch. Então, eu sempre tive a oportunidade de estar atualizado em termos de novos desenvolvimentos internos e também em desenvolvimentos do lado dos fornecedores. E durante esse meu período do mestrado, eu falei, poxa, eu não vou esperar acabar para começar a procurar a minha próxima oportunidade, mas vou começar a procurar agora. Então, eu decidi de me orientar, para o mercado dos fornecedores de equipamentos, que são em seguida integrados pelos montadores de veículos,
então eu consegui me encaixar rapidamente no mercado de trabalho. Que maravilha. E como é a visão assim do francês, né, da população local em relação aos estrangeiros, aos brasileiros trabalhando aí? A população local é muito receptiva, enfim, como a gente mesmo falou no início, aqui nós temos muito o pilar da igualdade, então desde que você seja competente, desde que você atenda todos os requisitos, não se tem um olhar diferente para a pessoa em função da sua cor, da sua raça, da sua origem. Que beleza, Então, isso é muito bom. Ok, daí você entrou. Qual empresa que você entrou? eu tive a oportunidade de trabalhar para a Valeo, Valeu. Que faz? que faz peças destinadas aos veículos. Temos desde motores de partida, alternadores, soluções como que eu posso dizer, de ar-condicionado, enfim, eles propõem uma gama de produtos que, em seguida, são integrados pelos mais diversos construtores automobilísticos, desde Renault até Volvo, BMW, enfim. Entendi. E aí você foi parar na Renault? No início, eu comecei na Valeo, tive essa experiência de trabalho de um ano, onde eu trabalhei como engenheiro eletrônico no desenvolvimento de novos inversores destinados a veículos híbridos a 48 volts. Em seguida, eu encontrei uma oportunidade de retornar ao grupo Renault para desenvolver alguns produtos inovantes que são hoje aplicados em nossos veículos, como a Capture, a Arcana e alguns outros futuros lançamentos. Tem lá um pedacinho da tua inteligência neles, então. Tem um pouquinho da minha história. Que bacana. Aí eu estava vendo no teu currículo que agora você é líder de engenharia. O que é a diferença em relação ao que você fazia no início e ser o líder da engenharia na Renault? Na verdade, são aspectos diferentes. Como piloto de desenvolvimento eletrônico, eu tinha na minha responsabilidade a definição da especificação técnica do meu produto. No caso, eu desenvolvi um alterno démarreur, é um gerador, motor de partida, duas peças em uma só, que permite reduzir as emissões de gás carbônico e também fazer a função stop and start do veículo e também adicionar uma funcionalidade chamada Torque Assist, ou seja, na fase de aceleração, quando o cliente aperta no seu pedal de acelerador, tem uma máquina elétrica que vem adicionar um pouco de torque ao motor térmico. Essa legal. oportunidade que eu tive foi mais o aspecto técnico. Eu tenho tais exigências, eu preciso declinar isso em termos de peça eletrônica, em termos de software, em termos de mecatrônica, em termos de validação, e com isso pilotar o fornecedor, os fornecedores e as diversas equipes para realizar todo o ciclo em V, começando da parte da especificação e da sua validação, até a industrialização dessa peça. Em seguida, como líder em engenharia, se tem um aspecto mais projeto, que é a parte planificação de tarefas, com estimação do quanto se precisa em termos de recurso, hora homem, em termos de custo, e também em termos de projetos, o quanto você vai precisar de tempo, o quanto você vai precisar de suporte de validações para poder industrializar novos produtos. Que bacana isso. Eu queria pedir aqui para o pessoal colocar o link do lugar onde você trabalha, para a gente ter uma ideia, né? Que antes você tem na tua memória afetiva o caminho da UEPG até a... Põe lá desde do topo, João, por favor. O caminho da UEPG até o TFPR, daqui a um tempo você vai ter na tua mente o destino, né? O percurso do teu caminho até o Tecnocentre da Renault. Tecnocentro, o Tecnocentre. O Tecnocentre hoje Tá é o passando aí maior já. centro de engenharia
do grupo. Ele é localizado aqui na França. Para dar um pouco de ideia do tamanho, hoje, enfim, antes do contexto Covid, diariamente tinha-se mais de 10 mil pessoas, entre 10 mil e 15 mil pessoas diariamente É todo esse complexo? nos lugares. Exatamente, é todo esse complexo. Ele se divide em diversas partes. Temos uma parte de engenharia, que é muito grande, onde se desenvolve as tecnologias que vão ser aplicadas hoje e nos próximos 5, 10, 15, 20, enfim, nos próximos anos. E também temos laboratórios de prototipagem, se tem laboratórios para montagem dos primeiros veículos, ou seja, nesse centro é possível realizar toda essa parte do desenvolvimento dos veículos desde o início até a parte séria. E aqui é um simulador. Isso, nessa imagem temos um simulador. Eu acredito que isso é um protótipo de sistema de validação. Hoje se trabalha muito com estratégias de virtualização de validação, ou seja, nós temos algumas plataformas que nos permitem validar o veículo sem necessariamente ter O teste em rua. ter a necessidade de dirigir ele, né, em uma estrada aberta. Olha só, realidade aumentada, né? E também algumas aplicações de realidade aumentada para a parte de design, para poder criar novas peças, novos formatos, novos designs. Tem diversas soluções. Esse é o ambiente do local lá de trabalho? Isso, atualmente, com o contexto sanitário, tem um processo de mudança nos locais de trabalho. Então, futuramente, todos os locais serão nessa nova estratégia de Open Space. Que bacana, né? E daí você olha para trás, né? Pensa lá em Guaíra, você pequenininho em casa, né? Indo para a escola, aprontando um pouco, para dar um pouco de trabalho para pai e mãe, né? E aí você sai hoje pela manhã para chegar nesse lugar onde teria em torno de 15 mil pessoas diariamente no pré-Covid, possivelmente pós-Covid vai ter também. Como que é olhar para essa trajetória, Marcos? Assim, o que você sente, né? Dessa mudança profunda na tua mente, principalmente, que abriu o horizonte para você chegar na França e enxergar que era possível, sim, ser engenheiro eletrônico formado no Brasil e trabalhar na França como qualquer pessoa. Hoje eu vejo, assim, eu sempre sou muito agradecido pelas oportunidades e pelas escolhas que eu fiz. E eu sou muito grato de poder ter tido essa trajetória. E o que eu tenho mais é esse sentimento de gratidão, de poder trazer um pouquinho, não só da minha história, mas a história de tantas outras pessoas que participaram a isso, professores que passaram o conhecimento técnico, que motivaram, dizendo que se era possível. Então, eu sou muito grato por toda essa minha trajetória e eu também sou muito grato a mim por não ter se fechado mediante algo novo, algo desconhecido. Exato, manter a mente aberta, né? Isso é importante. E agora está aí na Exatamente. França, né? E a dona Alaide e o seu Galonildo estão lá em Guaíra ainda, são vivos teus pais? Sim, eles são vivos, estão em Guaíra, nos falamos sempre que possível, não diariamente, mas toda semana estamos nos falando. Eu imagino que você não deve sentir diferença de calor, porque Guaíra é muito quente. Eu fui lá já. Guaíra é quente, É Guaíra é uma quente. cidade extremamente quente. Então eu suponho que o teu verão aí não seja tão sofrido assim, porque já está meio acostumado, né? Aqui é quente também o verão. Na verdade, agora a gente está tendo o verão um
um pouco atrasado, hoje está fazendo cerca de uns 30, 35 graus. Eu estive em Paris e eu te contei, né? Cheguei pela estação Gare du Nord, que é gigantesca, e demorei um tempo para conseguir achar uma saída que ninguém me dava informação. Fiquei 2 dias e meio só em Paris. É um espetáculo. Eu estava sozinho fazendo intercâmbio em Londres, então eu fui para um hostel aí em Paris e fiquei 2 dias e meio. Quando eu estava voltando, a estação estava fechada. Eu tinha horário do trem para voltar para Londres, né? A estação estava fechada. A polícia francesa fechou por suspeita de atentado terrorista. Meu trem era às 5 horas da tarde, eu tinha chegado às 3h30 e eu fui embarcar para Londres às 11 horas da noite. E nesse percurso eu descobri o que tinha acontecido. Um colecionador de armas antigas da Inglaterra encontrou uma pessoa na França, em Paris, que estava vendendo um obus, que é uma bombinha da Segunda Guerra Mundial. Só que é só a carcaça, inativa, né? E ele foi para Paris, comprou, pôs na mochila e foi pegar o trem. E quando passou no raio-x, tinha lá o obus dentro da bolsa do cidadão. Senhor de uns 80 anos de idade. E aí, quando o raio-x viu aquela bomba ali dentro, só faltava estar escrito, né? Bomb. Parou tudo e simplesmente interromperam a passagem aos trens e tudo mais, até descobrir que era só uma carcaça e tudo mais. Ficamos lá e acumulando gente. Mas 11 horas da noite, 11h30, 11h50, eu estava em Londres novamente. Então essas coisas acontecem num país que tem uma história tão longa, né? E eu fiz parte desse momento pitoresco, onde um cidadão foi para Paris, comprou uma bombinha, pôs na mochila e achou que dava para embarcar no trem para a Inglaterra sem problema nenhum. Marcos, eu queria te agradecer muito por essa conversa. Foi bem legal ver assim que você tem na tua fala, na tua postura, a humildade, né? Isso é muito importante, nunca esquecer as suas raízes lá em Guaíra, né? Todos os ensinamentos, isso que você falou, que você tem na memória da frase que a tua mãe falava, né? Essas coisas constroem o nosso caráter. E não perder a humildade, manter a nossa mente aberta a todo tipo de aprendizado. Porque quando a gente perde a humildade, a gente se considera pronto e não pode aprender mais nada com mais ninguém, aí acabou, né? Porque o aprender é a coisa mais legal do mundo. É o que faz a gente progredir, o que faz a gente ser bom ser humano. Crescer. E eu queria dizer para você assim que você representa bem o Brasil na França, representa bem a nossa universidade na França e representa bem Guaíra e a tua família, a professora Sofia e as escolas que você frequentou. Tudo isso é a tua bagagem cultural, a tua bagagem histórica e intelectual e de personalidade que você está entregando na Renault da França. Queria te agradecer muito e dizer assim, continue assim, abra oportunidades para outros, né, que você está aí, é um bom contato, trazer programas para o Brasil, que o nosso país precisa se desenvolver e também ter lugar aqui no Brasil para que possamos aproveitar pessoas talentosas como você. Queria que você deixasse aí um último recado para os jovens que estão pensando na sua carreira, o que vão fazer no futuro e uma mensagem para também aquela juventude que vai escolher a carreira. Eu agradeço pela oportunidade, professor Canabarro. Enfim, para os jovens que talvez estejam procurando algo ou procurando se orientar para a carreira, o que eu tenho como conselho é para continuarem com essa abertura para continuar buscando algo que se almeja, algo que se deseja, não se limitarem e se prepararem, que quando chegar o momento necessário, eles vão colher os frutos do que eles estão almejando. Que bom. Queria te agradecer muito, né? Fiquei feliz aí de saber de tua história e de poder contar essa história que agora vai ficar eternizada aqui nas plataformas do jornal. Aí na Europa é melhor procurar pelo YouTube, o canal DC+, no YouTube, porque eu tenho recebido algumas reclamações de alguns brasileiros que estão espalhados por aí querendo ver os programas e eles não conseguem acessar os sites do Brasil. Então o YouTube funciona muito bem, tá bom? Tá bom. Obrigado, Marcos. Eu pedi só para você aguardar aqui para fazer o encerramento, tá bom?
E olha só, então conhecemos hoje a história do Marcos Barreto, né? Um jovem que saiu de Guaíra, veio fazer universidade em Ponta Grossa, encontrou aqui o seu futuro profissional. Tomou decisões acertadas, mas acima de tudo se preparou para as oportunidades. Não ficou esperando que a coisa acontecesse, simplesmente construiu aquilo tudo que precisava, coletou as ferramentas necessárias para que quando a oportunidade surgiu para o Ciência Sem Fronteira, depois para o mestrado em Mobilidade Internacional e depois para a oportunidade no mercado de trabalho, ele estava pronto. Só faltando alguns detalhes, mas ele estava pronto, preparado para enfrentar e conquistou o seu espaço. E é assim que nós devemos ser, protagonistas da nossa história, não terceirizar as responsabilidades daquilo que vai fazer parte do nosso sucesso no futuro. E sucesso é estar feliz com o que se faz. Hoje, 8 de setembro, é aniversário da minha esposa, Daniele Canabarro. Eu te amo. Junto nós temos 3 filhos, né? O Benjamin, a Rebeca e um que está com Deus no céu. E que a nossa história possa ser longa e também cheia de felicidades. É isso. Um beijo para todos, boa semana e até quarta-feira que vem.